Ela morreu às 3h47. Não depois do ritual, durante. No exato momento em que o frade franciscano enviado por Padre Pio de Pietrelcina para uma missão que o santo considerava urgente demais para delegar a qualquer outro pronunciava a palavra asterisco, vade asterisco pela 123ª vez, em latim que não era dele, mas da Igreja, de 1614, do asterisco Ituali Romanum asterisco, que não admite improvisação nem hesitação. O corpo da mulher vou chamá-la de Dona Beatriz, embora o nome verdadeiro esteja raspado nos documentos oficiais, substituído por um número de arquivo que o Vaticano ainda recusa abrir mesmo após quase 80 anos convulsionou uma última vez. E parou. O relatório da Igreja, datado de 1946, diz infarto. O médico de Braga, que não estava presente na sala, assinou o atestado sem ver o cadáver. E o frade, que voltou para a Itália em silêncio que durou décadas, escreveu cartas que só vieram à luz em 2020, quando um pesquisador independente encontrou-as em caixa marcada asterisco, suprimido asterisco no arquivo de San Giovanni Rotondo. Nessas cartas, o frade descreve algo que cardiologia não explica. Marcas de dedos em volta do pescoço que só apareceram após a morte, como se a pele demorasse para reagir ao toque de algo que não deveria ter temperatura. E a sensação, enquanto rezava, de que a entidade dentro dela não estava sendo expulsa, estava sendo provocada, e que, em resposta, escolheu matar a anfitriã. A pergunta que este vídeo vai explorar: a possessão pode se tornar letal? Ou melhor, a possessão já é letal e apenas fingimos que não é? Braga, 1945. Não vou descrever a cidade, quem conhece Portugal sabe onde a fé é mais antiga que a própria nação, onde as pedras das igrejas têm mais memória que os arquivos. Dona Beatriz tinha 52 anos, viúva, mãe de 3 filhos que depois daquela noite de novembro nunca mais falaram sobre a mãe em voz alta, como se o silêncio fosse herança mais segura que a memória. Os primeiros sinais apareceram em agosto. Ela falava latim, não o latim da missa, mas o latim vulgar, o de tavernas e prostíbulos do Império Romano, com fluência que surpreendeu até o padre local, que tinha doutorado em patrística, que, segundo testemunhos de vizinhos, saiu da primeira visita pálido, sem conseguir dizer o que ouvira. A igreja em Braga contactou Roma contactou Padre Pio. E Padre Pio, segundo as cartas descobertas em 2020, respondeu com uma única frase que o frade nunca esqueceu: asterisco não é demônio comum. É o que não teme Deus porque já o conhece de perto demais. Asterisco ele não foi pessoalmente, enviou o frade. Um homem jovem devoto que havia assistido a dezenas de exorcismos em San Giovanni e que, segundo suas próprias palavras escritas, asterisco nunca havia visto algo que sorrisse enquanto o ritual acontecia, que rira das orações sagradas não com escárnio, mas com nostalgia. Asterisco. O exorcismo durou 3 noites. Na primeira, a voz alternava entre latim obsceno e português arcaico do século XVI, citando pecados do frade que este nunca havia confessado em Portugal, pecados de infância, de adolescência, de pensamentos que nem ele lembrava ter tido, mas que a entidade descrevia com datas, horários, nomes de pessoas mortas. Na segunda noite, Dona Beatriz levitou, não muito, 15 centímetros acima da cama, segundo o frade, por tempo suficiente para que ele sentisse o frio que emanava dela, não frio de febre, frio de ausência, de vácuo onde algo sugava calor como respiração de quem está debaixo d'água. Na terceira noite, ela morreu. O frade descreve nos mínimos detalhes, com caligrafia que muda de forma ao longo das páginas, como se algo na mão dele também estivesse sendo tocado. Às 3h30, a entidade parou de resistir. Não que estivesse cedendo, estava mudando tática. Dona Beatriz, que até então se contorcia e rosnava, ficou imóvel. Os olhos abertos, fixos no teto, a boca aberta em formato que o frade descreve como asterisco, circular, como se algo maior que a mandíbula dela tentasse sair por um buraco que não era suficiente asterisco. Às 13h45, ela levantou as próprias mãos, as mãos dela, não da entidade, ele enfatiza 3 vezes no mesmo parágrafo, e as colocou no pescoço, e apertou, com força que não era dela.
com ângulo que a anatomia não permite em autoestrangulamento. O frade tentou interromper o ritual para intervir fisicamente. Segundo as cartas, algo o impediu. Não paralisia, pressão. Como se uma mão invisível o segurasse pelos ombros, sussurrando no ouvido direito, em latim perfeito: asterisco veja, apenas veja. E lembre-se, asterisco ela morreu às 3h47. O frade escreveu que o último som foi risada, não dela, de dentro dela. E que quando o corpo finalmente relaxou sobre o lençol, havia marcas de 5 dedos no pescoço além dos dela. Marcas menores, mais profundas, que só apareceram após a morte, como assinatura que demora para se revelar. Você conhece esse silêncio? Não o silêncio de templo, o silêncio de quem testemunha algo que não pode ser relatado sem ser chamado de louco, de histérico, de padre traumatizado que confundiu morte natural com teatro demoníaco. De quem sabe que a verdade, se dita, destrói quem a diz. Havia um arquivista do Vaticano, homem muito meticuloso, muito orgulhoso de seu acesso restrito às gavetas que ninguém mais abre, que classificou as cartas como asterisco, produto de estresse pós-traumático em clero asterisco, e recomendou que permanecessem fechadas por mais 50 anos. Ele nunca explicou como o estresse pós-traumático produz descrições médicas precisas de lesões e, segundo fotografias não publicadas que acompanham o arquivo, realmente existiam no cadáver de Dona Beatriz. A burocracia eclesiástica, às vezes, funciona assim. Primeiro arquiva o que incomoda, depois pergunta. Ou melhor, nunca pergunta de verdade. Vamos falar sobre o que não era. Não foi infarto, não foi ataque cardíaco. Não foi asterisco morte natural durante intervenção espiritual. Asterisco, como diz o relatório oficial de 1946, redigido em Roma por prelado que nunca esteve em Braga e que, segundo nota de rodapé nas cartas, nunca viu o cadáver. O coração parou, sim, mas parou porque a traqueia foi comprimida até a asfixia completa. E as mãos que comprimiram não eram apenas as de Dona Beatriz. O frade descreve, em termos que lembram laudo forense escrito por médico legista, que havia 2 camadas de lesão, as externas, dos dedos dela, que não tinham força suficiente para causar o dano observado na autópsia, e as internas, que só foram vistas quando o corpo foi examinado, exame que o relatório da igreja omite completamente, mas que as cartas mencionam com precisão de anatomista, mostrando contusões profundas na laringe e na traqueia, consistentes com pressão aplicada de dentro para fora, como se algo, dentro da garganta, empurrasse para fora, e algo, do lado de fora, empurrasse para dentro, e Dona Beatriz estivesse no meio, sendo esmagada entre 2 vontades que não eram suas. O que matou Dona Beatriz não era demônio comum. Padre Pio, nas cartas que escreveu ao frade antes do caso, advertia sobre uma categoria específica que o asterisco rituale Romanum. Asterisco menciona apenas em nota de rodapé, quase legível, que poucos exorcistas leem até o fim. Asterisco daemonium homicidi asterisco, o demônio do assassinato. Entidades que não buscam habitar o corpo para usá-lo, buscam destruí-lo para provar que podem. Não querem corpo vivo como instrumento, querem corpo morto como declaração. Na tradição de exorcismo, isso é raro, mas não inédito. Cada oração, cada aspersão de água benta, cada comando de saída em latim funciona não como expulsão, mas como estímulo, como provocação. E a resposta da entidade, quando provocada além de certo limite que só ela conhece, não é fugir, é matar o hospedeiro para demonstrar que o ritual não a expulsou, que a expulsão era impossível desde o início, que a única saída era a morte. Na Umbanda, algo similar seria chamado de asterisco entidade de esquerda que quebra eixo asterisco espírito, que não incorpora para falar ou para curar, mas para destruir o médium, para romper a linha que separa o mundo visível do invisível. Na brujeria mexicana, asterisco muerte por enviación, asterisco morte enviada, assassinato comissionado por entidade. Em Portugal, onde a tradição católica é mais antiga que o próprio Estado-nação, há registros de asterisco, mortes de exorcismo, asterisco que nunca foram canonizadas, nunca foram explicadas, apenas enterradas em arquivos marcados com a palavra que o Vaticano usa quando não sabe o que dizer.
Asterisco suprimido asterisco. E quem enterrou? Quem viu as marcas, leu as cartas, conheceu o frade em seus últimos anos de silêncio e escolheu o conforto da classificação que protege a instituição. A igreja, é claro, mas não apenas a igreja. Os médicos que assinaram atestados sem ver corpos. Os historiadores que aceitaram infarto como explicação suficiente para a mulher de 52 anos sem histórico cardíaco. Os biógrafos de Padre Pio que omitiram o caso dos livros porque santos não podem estar associados a falhas que matam. Já há um tipo de teólogo muito comum em comissões de revisão histórica, muito raro em salas onde alguém morre de estrangulamento sem mãos visíveis, que acredita que a igreja deve proteger a fé do povo, mesmo que isso exija ocultar evidência de homicídio sobrenatural. Ele nunca explica como a fé se fortalece com mentira. Nunca sentiu o peso de uma gaveta que contém a verdade, trancada, esperando o pesquisador com coragem suficiente para abrir. A teologia institucional às vezes funciona assim: primeiro protege a instituição, depois pergunta pela alma. Ou melhor, nunca pergunta de verdade. A entidade que matou Dona Beatriz não era irracional, era estratégica. Escolheu o momento exato 3h47, entre a 3ª e a 4ª da madrugada, quando a resistência humana é menor e o véu, nas tradições que o frade conhecia, é mais fino. Escolheu o método estrangulamento, que é íntimo, que é lento, que permite que a vítima sinta cada segundo de proximidade com algo que a odeia. E escolheu a testemunha, o frade, que sobreviveu para escrever, para carregar, para ser silenciado por 75 anos em arquivo que ninguém consultava. Isso não é comportamento de energia caótica. É comportamento de inteligência que entende teatro, que sabe que morte durante exorcismo é mensagem mais poderosa que qualquer possessão que dure décadas. Que uma única morte, bem orquestrada, gera medo que paralisa dezenas de exorcistas futuros, que faz padres hesitarem antes de aceitar mandato, que faz bispos recusarem-se a autorizar rituais para casos que não sejam absolutamente certos. A entidade não queria Dona Beatriz, queria o medo dela. E o medo, uma vez plantada em quem testemunhou, não precisa de corpo para crescer. Se espalha, se reproduz, se torna herança. Aqui está onde até exorcistas experientes erram, confundem o que aconteceu com possessão clássica. A entidade que entra, usa, persiste, quebra a vontade, mas mantém o hospedeiro vivo. Não era. Possessão clássica é parasitismo. O parasita inteligente não mata o hospedeiro, porque precisa dele para continuar. A entidade em Dona Beatriz era diferente. Era veneno. Não queria corpo vivo. Queria corpo morto como recibo. Como prova de que o ritual falhou, não por incapacidade do frade ou de Padre Pio, mas por escolha da entidade. Como declaração escrita em carne de que algumas portas, uma vez abertas, não se fecham, apenas se quebram. Não era possessão, era execução. E Dona Beatriz não era hospedeira, era mensagem. Palavra viva e depois morta, dirigida a todos que pensam que o exorcismo é teatro controlado, que o demônio sempre foge, que a fé sempre vence. Às vezes, a fé encontra algo que não quer negociar, que não quer sair, que prefere demolir a casa a ser despejado. E quando isso acontece, não há vencedor, apenas sobrevivente. E sobrevivente que, no caso do frade, nunca mais conseguiu rezar sem sentir, no fundo da garganta, a pressão de dedos que não existiam. Pare de chamar isso de exorcismo que falhou. Falha pressupõe que o objetivo era a expulsão e que a expulsão era possível. Chame pelo que é. Asterisco ritual onde a entidade escolheu o homicídio como resposta. Asterisco. Asterisco execução espiritual. Asterisco. Asterisco caso em que o demônio não fugiu, venceu, de forma que a igreja não pode admitir sem quebrar a promessa de proteção que vende aos fiéis. Asterisco. Quando você muda o vocabulário, muda a relação. De observador para testemunha. E testemunhas têm obrigações que espectadores não têm. A de não calar. A de nomear o que viram, mesmo quando nomear custa caro. Especialmente quando custa caro. A entidade que matou Dona Beatriz não precisava de lugar específico. Precisava de pessoa vulnerável o suficiente para ser usada como palco e de exorcista determinado o suficiente para ser usado como plateia. Audite seu ambiente, não com medidor com atenção brutal.
Você está sendo usado como palco por algo que não quer diálogo. Algo que, quando confrontado, não recua, mas avança. Algo que parece esperar pelo confronto, que sorri quando você reza, não de medo, mas de antecipação. Esses não são sinais de possessão comum, são indicações de que você enfrenta algo que não teme a saída, porque nunca planejou ficar. Algo que veio para destruir e que está apenas escolhendo o momento de revelar isso. Quando você quer saber não se, quando que a entidade não quer habitar, quer destruir, duas frases que funcionam melhor do que qualquer oração genérica ou qualquer vela acesa. Primeira, asterisco, eu não sou seu palco. Asterisco, não como desafio, como recusa de participação. A entidade em Dona Beatriz usou o frade como testemunha viva, como mensageiro que carregaria o medo por décadas. Recusar-se a ser testemunha, a ser plateia, a ser veículo de transmissão quebra o circuito teatral que a alimenta. Sem audiência, o assassinato não é mensagem, é apenas crime. Segunda, asterisco, se ela morre, você não ganha audiência. Asterisco, não como negociação, como constatação fria. Entidades que matam para provar ponto dependem de quem sobrevive para contar. Sem testemunha, a morte é apenas fim. E fim sem testemunha não é teatro, é apenas silêncio. E silêncio para a entidade que vive de atenção é derrota pior que expulsão. Diga isso em voz alta, se possível. Se não for, pense com a clareza que usaria para negar a assinatura em contrato de adesão. A intenção é o que importa. E intenção de recusa, diante de entidade que espera submissão, é forma de poder que algumas presenças não sabem processar. O pesquisador que encontrou as cartas em 2020, historiador que não vou nomear, por proteção à sua carreira e à sua segurança, declarou que sabe. Não para convencer o Vaticano, ele sabe que isso é impossível, que instituições não admitem erros que matam, mas para que alguém, algum dia, leia e entenda. Ponto asterisco, eu sei o que as cartas dizem. Eu sei que há fotografias do cadáver que não foram publicadas, que mostram marcas que a anatomia não explica. Eu sei que o frade descreveu lesões que a medicina de 1945 não conseguia entender, e que a medicina de 2020 ainda não explica sem recorrer a algo que não é físico. E eu sei que Dona Beatriz morreu não porque Deus a abandonou, mas porque algo dentro dela se recusou a sair sem levar a casa consigo. Sem deixar recibo, sem deixar mensagem que só pode ser lida por quem tem coragem de abrir gavetas trancadas. Asterisco, a declaração de testemunha não é para os outros, é para você. Para que, quando a dúvida vier, e ela virá. Porque é mais confortável duvidar de cartas antigas do que acreditar que a morte pode ser escolha de algo que não somos nós. Você tenha algo sólido, uma linha na areia. Asterisco, eu sei o que li, e sei que um arquivo não mente. Apenas espera. Asterisco, o Vaticano transformou o inexplicável em número de arquivo, em gaveta que não abre. Em asterisco suprimido, asterisco que justifica silêncio. Pois esqueceu ou nunca soube que arquivos têm peso, que números têm rostos e que Dona Beatriz, 52 anos, mãe de 3 filhos que ainda estão vivos e que ainda estão vivos e que ainda não falam dela, não é dado estatístico, é pessoa. Que morreu não por fraqueza de fé, mas por violência de algo que a fé, naquele momento, naquele quarto, às 3h47 da madrugada, não conseguiu conter a tempo. O frade que escreveu as cartas morreu em 1989. Nunca mais realizou exorcismo. Nunca mais falou sobre Braga em voz alta. Mas deixou, no final da última carta, uma frase que o pesquisador encontrou sublinhada, em tinta vermelha, por mão que não se sabe de quem era. Asterisco, Padre Pio sabia, e enviou mesmo assim, porque algumas verdades só podem ser vistas de perto, mesmo que o preço seja não conseguir mais olhar. Asterisco, o que resta é o padrão, o que resta é a pergunta. Porque Dona Beatriz não é única. Há outros arquivos, outras gavetas, outras asterisco mortes naturais, asterisco durante rituais que não eram naturais. Há outras cartas, ainda trancadas, ainda suprimidas, ainda esperando o pesquisador com acesso e coragem suficiente para abrir. E há outros frades, outras testemunhas, que carregam o peso de algo que viram e que não podem nomear sem perder a posição, a fé ou a ilusão de que o bem sempre vence.
A pergunta que fica, a única que importa, não é se você acredita nas cartas de 2020. É se você já sentiu, em momento de confronto com o escuro, que algo não recuava, que algo, ao contrário, se fortalecia com cada tentativa de expulsão, que algo sorria, não de medo, mas de antecipação, como se estivesse esperando o momento exato em que você percebesse que não é o caçador, é a isca, e que a armadilha, uma vez fechada, não tem chave do lado de fora, porque se sentiu, já sabe, a possessão pode ser letal, não por acidente, por design, e o design não é de Deus, é de algo que, tendo perdido o céu, resolve que ninguém mais deve mantê-lo, que se não pode ter luz, queima a vela, e que se não pode ter corpo, estrangula o hospedeiro. Algumas portas, uma vez abertas, só podem ser fechadas por dentro. E Dona Beatriz encontrou, às 3h47 da madrugada de 1945, a porta que não se fecha, apenas se rompe.